Fala, povo, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas de CLP, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre partida direta com inversão de rotação. Então, eu estou aqui na tela com a nossa aula anterior, que foi a partida direta, dá para mostrar alguns conceitos, e agora nós vamos fazer aí esse complemento, vamos utilizar o mesmo arquivo. Lembrando que esse desenho aqui é da biblioteca, está disponível aqui embaixo para você adquirir, tá? Para download, aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveite e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber avisos das aulas que acontecem toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal TrickDraw, seu canal de eletroeletrônica. Então, povo, primeiro nós precisamos alterar aqui o nosso circuito de potência, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o nosso circuito de potência, vou movimentar. Lembrando que nós ainda estamos utilizando o AutoCAD, mas logo mais nós vamos utilizar softwares de CLP, tá? E o que acontece? No nosso circuito de comando, nosso circuito de potência, nós precisamos de dois contatores, K1 e K2, tá? Ou para o sentido horário e outro para o sentido anti-horário. Portanto, eu vou pegar aqui esse motor, vir aqui, selecionar, stretch, vou descer eles um pouquinho, F8 para manter reto. Por que eu estou dando esse espaço aqui, né? Justamente para poder colocar aqui um outro CP, um outro contator aqui do lado, porque ele que vai ser responsável por girar no outro sentido, tá? Então, e ele será chamado, clica duas vezes no bloco dinâmico de K2. Ok. Deixa eu já até aproveitar e abrir a biblioteca, porque nós vamos provavelmente precisar de mais elementos. Então pronto, isso aqui é só a biblioteca de comandos elétricos, tá? Comando, automação, manufatura e programação. Ainda tem a de instalações, então tem bastante coisa. O que nós vamos fazer? Eu vou puxar um pouquinho reto, aí eu encaixo o nosso motor aqui. M, Enter, vou clicar aqui e vou posicionar aqui. Perfeito, agora eu vou fazer aqui com o outro contator. Então, nós temos aqui RST, então vamos fazer o seguinte. Esse primeiro, F8 aqui para ficar reto, deixa eu puxar mais ou menos para cá, esse outro para cá, e esse outro, mais para cá, mais ou menos. E agora a gente interliga aqui, ó. Puxa um pouquinho. Eu estou fazendo tudo assim, meio assim, com essas linhas sobrando, porque agora eu pressiono TR, que é trim, Enter, Enter. Agora eu vou só cortar esses detalhes aqui, essas sobras, tá? Vou dar um zoom aqui, pronto, scroll do mouse. Então, essa fase que está chegando aqui no primeiro polo, ela tem que chegar aqui no de baixo. Deixa eu só puxar mais nesse motor aqui. Pronto, e subir mais isso daqui. Beleza, então essa primeira vai ser a última. Então eu vou trazer para cá. Essa aqui vai ficar na mesma. E a outra aqui vai lá na ponta. Se você quiser saber com detalhes essa questão de inversão de rotação do motor, tem uma aula de comandos elétricos mais detalhada sobre isso. Eu vou deixar o card aqui embaixo, tá? Vou deixar o card aqui no canto superior direito e também o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para você poder acompanhar todos os elementos e não ficar perdido em nenhuma parte dessa aula. Então agora eu vou deletar isso aqui. Opa, esse aqui também, esse aqui também. Pronto, o nosso circuito de potência já está resolvido, não temos com o que se preocupar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folha aqui, vamos pegar lá 4, ela em pezinha, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso daqui, o comando de escala, vou clicar no ponto, vou deixar ele menorzinho para caber nessa folha, tá? A gente pode alterar essa questão aqui da escala, não tem problema nenhum. Agora nós vamos alterar aqui a nossa parte do hardware do CLP. Então nós já temos essa situação onde nós temos as duas botoeiras, uma liga e outra desliga, e agora nós temos aqui o disjuntor motor. Ok, isso permanece. Mas nós temos aqui mais uma saída, tá? Perdão, mais uma entrada digital. Então se você está um pouquinho perdido com tudo isso daqui, dá uma olhada na aula anterior, tá? Para você não acompanhar essa aula sem entender o que está acontecendo. Além disso, também nós temos um aulão
né, uma série de um aulão ou uma série de 8 ou 9 aulas falando só sobre a parte teórica do CLP, dos módulos, um pouquinho de programação. Se você quiser também acessar, tá o link aqui no canto superior direito e também o link aqui na descrição do vídeo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o B1 para girar em sentido horário, o B2 para desligar e o outro aqui no sentido anti-horário. Então eu vou pegar esse cara, copiar, deixa eu pegar aqui nessa pontinha, levar ele para cá. Tá? Então B1, B2, o B1 era para ligar ou desligar? Deixa eu ver aqui. O B1 e 0.0, era para ligar, isso mesmo. O B2 ele está sendo para desligar, então esse cara aqui vai ser o B3 e o B3 vai em sentido horário, anti-horário, desculpa. B3. Agora é só a gente pegar aqui e puxar uma linha. Corto aqui, perfeito. Já temos aí a parte das entradas digitais do CLP. Aqui embaixo, eu vou retirar essa lâmpada e vou colocar uma outra bobina do contator. E aí é bem tranquilo, né? Só venho aqui, ó, contator, K1. Só vou agora clicar aqui, vou reduzir um pouquinho a escala dele, que eu não peguei do mesmo, né? Então, deixa eu só alterar um pouquinho aqui. Perfeito. Aí eu vou clicar aqui, ao invés de ser K1, será K2. E aqui no texto, eu posso alterar aqui algumas coisas, tá? 3, 2, ponto. Beleza, essa linha aqui ficou um pouquinho fora, puxando um pouquinho para cá. Pronto. Contator K1, contator K2. Só que aqui a gente precisa se preocupar com um detalhe. Voltando para cá, tá? Nós temos aqui um circuito de inversão de rotação. E se a gente parar para observar, eu não posso permitir que o contator K1 e o contator K2 funcionem ao mesmo tempo. Porque se isso acontecer, nós vamos ter aqui na parte inferior curto-circuito entre as fases. Por quê? Se o K1 estiver fechado, ele vai estar mandando a fase R nesse ponto aqui. Da mesma forma, se o K2 também estiver fechado, ele está mandando a fase S, a fase T. Então, nesse ponto, nós vamos ter aqui um curto-circuito, tá? Então, para evitar esse curto-circuito, nós precisamos fazer com que os dois contadores não funcionem ao mesmo tempo. Ou seja, nós precisamos de um intertravamento. Esse intertravamento ele vai ocorrer lá no software, lá na programação. No entanto, além disso, nós também vamos executar esse intertravamento físico. Ou seja, nós vamos acrescentá-lo aqui, tá? E para fazer isso, nós temos que fazer algumas leves alterações aqui no nosso hardware. Então, deixa eu deletar essas duas linhas aqui. Vou descer mais esses caras aqui. Thread. Mais ou menos aqui eu acredito que fique bom. Poderia só ter deletado, né? Deixa eu vir aqui, pegar um botão aqui. CP, copiar. Vou colocar ele aqui. E aqui, opa, ele fica indo um pouquinho a mais. Deixa eu reduzir um pouco o tamanho dele. E agora eu venho aqui, deixa eu movimentar e ligo ele aqui. Perfeito. Vamos pegar ele aqui, contator, um contato NF. Beleza. Nós temos aqui o contato 2122 do contator K1. Porém, o intertravamento aqui ele tem que ser o K2, ok? K2. E aqui vamos pegar esse 22, vamos alterar o texto dele. Vamos colocar 1 para ver que o bicho ficou muito pequeno. 2, 1.5. 1.5 acho que fica legal. 1.5. Aqui onde está o 21 também é a mesma coisa. 1.5. Beleza. E o K2 vamos aumentar ele um pouquinho, só para 3, vamos colocar 2. Beleza. Então, quando o contator K2 ligar, ele vai abrir esse contato auxiliar dele, impedindo que o K1 funcione, tá? E o mesmo ocorrerá para o contator K2. Então, vou colocar ele aqui. Vou clicar duas vezes para abrir a janela de atributos.
K2 eu vou colocar K1. Ok. Perfeito? Temos aí o nosso intertravamento elétrico. Então, vou só puxar a linha do negativo aqui do contator novamente. Tá, esse cara aqui. Puxa para cá. Deletar isso aqui. Opa. Isso aqui também. Pronto, o nosso hardware já está feito. Eu posso também acrescentar lâmpadas como eu acrescentei da última vez. Não vou fazer isso aqui agora, mas é possível, tá? Então, já temos aí implementado a nossa segunda folha de projeto, que é a parte do hardware, do CLP. Agora nós vamos trabalhar aqui com a programação. Vou tirar aqui da folha para poder manipular isso aqui melhor. Depois a gente retorna ela para a folha. Só colocar ela aqui embaixo, para conseguir ficar manipulando. E deixa eu fazer uma coisa aqui também, e tirar essa nossa tela ficar maior. Perfeito, então vamos lá o seguinte, I0.0 é o responsável por fazer o avanço, para ligar aqui em sentido horário. E aí nós temos esse botão aqui para desligar, tem esse daqui que é o do nosso disjuntor motor, mas precisa de mais um, tá? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar esse cara aqui, deixa eu puxar ele um pouco para o lado, para conseguir inserir mais coisas. Vou deletar por enquanto isso daqui. Se eu pressionar e o disjuntor motor aqui em cima estiver pressionado, ele vai ligar o Q0.0, o motor em sentido horário, por exemplo, tá? E aí eu consigo desligar pelo botão, e se eu fechar aqui o disjuntor motor. Eu vou copiar essa mesma estrutura, tá? Não vou me preocupar aqui ainda em fazer a alteração. Opa, faltou isso aqui. Ó, CP. Vou clicar aqui para ter alguma diferença e vou jogar ele mais para baixo aqui. E vou colocar um texto aqui só para deixar mais organizado, tá? Então, DT, sentido horário e sentido anti-horário. Deixa eu puxar essa linha vermelha mais para baixo. Esse aqui também. Beleza. Vamos agora alterar esse programa. Se eu pressionar o I0.3, ele tem que girar, ele tem que ligar o Q0.1. Então vamos fazer aí as alterações que são mais óbvias. Então aqui é I0.3. Aqui no tributo I0.3, ok. Clicar aqui, ok. Ele tem que ligar o Q0.1. Então, clico duas vezes, Q0.1. Beleza. Nesse momento aqui, se eu pressionar o I0.3, vai ligar o Q1. No entanto, se eu pressionar o I0.0, também vai ligar o Q0, tá? Aqui na lógica, nós temos um curto-circuito. Na prática, não vai ocorrer por conta do nosso intertravamento físico, tá? Mas é interessante, aí é de boa prática de programação que você também faça essa alteração. E tem um detalhe também, né? Se eu pressionar aqui primeiro I0.0, liga esse cara. Se eu pressionar o I0.3, liga esse daqui. Mas eu não tenho uma lógica onde esse aqui, se eu pressionar para girar em sentido anti-horário, ele desliga o sentido horário e vice-versa. Então, o próprio intertravamento ele pode ocasionar isso. O desligar de um e o ligar do outro. Então, nós vamos deletar esses dois aqui. Vou aproveitar esses dois contatos aqui. Vou copiar. Colocar aqui. Tá? Então, o I0.3 que liga Q0.1 também vai ser o I0.3 que desliga Q0.0. Então, vou colocar aqui. Ok? E aqui o contrário também é verdadeiro. O I0.0 que liga Q0.0 também é o I0.0 que desliga Q0.1. Então, aqui eu vou alterar para I0.0. Ok? E só agora puxar a linha. Linha aqui e linha aqui. Okay? Ah, e detalhe muito importante, né? O contato de selo aqui. Não é Q0.0, aqui é Q0.1. Tá? Para fazer o contato de selo desse cara aqui. Olhando o nosso programa nesse momento, o que nós temos? Se eu pressionar I0.0, ele vai fazer com que o motor gire no sentido horário. Então, o único elemento que liga em sentido horário é o I0.0. Quais são os elementos que podem desligar? Nós temos o I0.1 que desliga tudo, tanto é que ele está igual nas duas linhas. Então entenda ele como um botão off, o botão de desligar. O que tiver o motor está ligado,
independente se é para direita ou para esquerda, horário ou anti-horário. Então ele vai desligar. Nós temos o 0.2, que também tem como objetivo desligar o motor em caso de uma sobrecarga, aquecimento, curto-circuito, porque no 0.2 nós temos o disjuntor motor, que está aqui, tá? E ele também está aqui, analisando a corrente. Eita, cortou um fio aqui, cortou um fio, né? Acabei deletando sem querer uma linha aqui. Deixa eu só puxar ela aqui rapidinho. Aqui e aqui. Beleza. Então, temos aqui o disjuntor motor, tá? Então, são esses dois elementos em comum entre os dois para desligar. E nós temos aqui o intertravamento por contatos, né? Então, o 0.0 liga e ao mesmo tempo desliga o de baixo. O 0.3 liga o de baixo e ao mesmo tempo desliga o de cima, e cada um com o seu devido contato de selo. Dessa forma, então, nós temos a nossa programação feita, concluída. Então, eu vou pegar ela aqui, tá? Vou movimentar para cá. Opa, F8. Faltou as linhas. Aqui, pronto. Movimentar. Ficou um pouquinho fora, vou clicar aqui fora. Vou dar o comando de escala. Eu acho que fica bom. Movimentar aqui. Beleza, e agora nós temos o nosso projeto aqui completo. Projeto simples, com o objetivo de focar no entendimento da compreensão entre a parte de potência, a parte do hardware do CLP e a parte da programação, beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou também entre lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Postamos aí conteúdo diariamente sobre instalações, comandos e CLP. Falou, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.